Saúde no ar. Informação na dose certa. Conversando com especialista. 7 de setembro foi o Dia Mundial de Conscientização da Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença neuromuscular, hereditária, degenerativa, altamente incapacitante, que afeta principalmente indivíduos do sexo masculino. Uma doença rara e grave. A DMD ainda não tem cura, porém existem tratamentos que suavizam os sintomas e podem proporcionar uma melhor qualidade de vida. Vamos saber aqui no programa Saúde no Ar de hoje o que é essa doença, incluída entre o grupo de doenças raras, e qual é o tratamento adequado e oferecido na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Você conhece aqui no Saúde no Ar. Estamos aqui com a gente para falar sobre esse assunto. O Dr. Marcos Almeida, ortopedista, professor da Escola Baiana de Medicina. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Também está aqui com a gente a Sheila Vasconcelos, ela que é mãe de um portador dessa doença rara. Bom dia, Sheila. Bom dia. E, eventualmente, também no nosso programa, vamos conversar com a Márcia Oliveira, ela que é presidente da Associação Baiana de Amigos dos Portadores de Doenças Raras. O nosso telefone, você já sabe, 3328-7666, para a sua participação. O ouvinte também participa e interage com a gente através do nosso WhatsApp. Doutor Marcos, vamos falar antes até de situar aí a doença de Duchenne, né? A distrofia muscular, que é um tipo de distrofia. Estávamos falando que existem outras, mas eu queria saber um pouco qual o panorama das doenças raras aqui no estado da Bahia. O que nós já temos, né, oficialmente estabelecido, criado para o atendimento a essas pessoas? Patrícia, veja bem. Hoje, o sistema de saúde ele tenta arduamente prestar assistência às doenças mais prevalentes, mais frequentes, e mesmo assim ainda existe uma defasagem. Imagine aquelas doenças menos prevalentes, aquelas que menos frequentemente acometem as pessoas. Essas ainda nós estamos no embrião. O governo lançou e se estabeleceu no ano passado a portaria que trata das doenças raras. Porém, só para que você tenha uma ideia, a despeito de iniciativas no Hospital das Clínicas, no Hospital da Criança em Feira de Santana, no Hospital Roberto Santos, na Escola Baiana de Medicina, ainda assim não existe um centro oficialmente credenciado para o atendimento às doenças raras. Agora, as pessoas que precisam, embora esse centro esteja sendo criado, a partir dessa portaria, né, já vai existir aí um fomento, uma articulação das pessoas envolvidas, do próprio governo, da associação e dos portadores e pais e amigos para a criação desse centro. Hoje, quem precisa de um atendimento, Sheila e Marcos, no caso de doenças raras, para onde são encaminhados? Esses pacientes, eles encontram assistência em centros que já existem, embora não sejam credenciados oficialmente como doenças raras, mas como eu falei, todo o interior da Bahia já tem alguns centros. Aqui na capital nós temos o Roberto Santos, a Escola Baiana de Medicina, o Centro de Reabilitação 4 da Irmã Dulce e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Então, os pacientes podem procurar uma dessas instituição a depender da doença que ele possua. E também os pais, através da associação, se organizam, né? Quem conhece, quem tem na família uma pessoa portadora de uma doença como essa, acaba se articulando. É assim que acontece, Sheila? Sim, é muito importante essa articulação dos pais, desde a troca de experiência, né? Que há um suporte emocional, porque quem convive com uma doença rara e com distrofia muscular de Duchenne não é diferente. Há todo um empenho, né, em superar as dificuldades da doença e o apoio familiar entre as famílias, a troca de experiência, a troca de conversas até sobre tratamentos é muito importante. As doenças raras, geralmente são doenças genéticas, são problemas, né, que passam de formas hereditárias, passam para quem tem o problema, acaba passando para os filhos. Então, como é que é feito o mapeamento, o diagnóstico, quando que ela é descoberta? No caso da Duchenne, por exemplo. Bom, a doença do Duchenne, embora seja conhecida como neuromuscular, é uma doença muscular. Sim. Do músculo esquelético. O músculo esquelético é que faz o movimento de todo o organismo, certo? E esse músculo esquelético, as fibras dele são mantidas por uma proteína que forma uma espécie de esqueleto dessa célula muscular, que é a distrofina. Essa proteína é codificada por um gene. E esse gene pode ser defeituoso. No caso desse gene ter o defeito, esse defeito é no cromossomo sexual, o cromossomo X.
Por isso, a distrofia muscular de Duchenne sempre afetará, sempre será doente um homem que tem esse defeito no X, porque o homem só tem o X e o Y. E a mulher, por ter 2X, ela raramente terá essa doença, porque o X defeituoso será substituído automaticamente pelo X não defeituoso. Então, é uma doença ligada ao sexo que afeta a produção de uma proteína chamada distrofina. Esta proteína, chamada distrofina, ela mantém a estrutura do músculo. Sem ela, cada vez que o músculo se contrai, ele se rompe gradualmente, morre e é transformado em tecido fibroso, tecido inflamatório, e gradualmente o músculo do indivíduo enfraquece, começando nas cinturas pélvicas, ou seja, no quadril, no ombro, cintura escapular, e progredindo para mãos e pés. Então, qual vai ser o sintoma, né? O aspecto, visivelmente, como é que a gente percebe, sabe que uma pessoa é portadora da distrofia muscular de Duchenne? Bom, os pacientes com distrofia de Duchenne, eles começam muito raramente com 1 ano de idade, mas a maioria entre 2 e 4 anos de idade, uma fraqueza muscular, uma dificuldade para andar, ele não consegue acompanhar as outras crianças, as atividades das outras crianças. Eles andam também com um rebolado, digamos assim, especial, que é inclinando a pelve de um lado para o outro. Eles também começam a apresentar essa substituição de músculo por fibrose, o que aumenta a panturrilha dele, a batata da perna fica grande, chamada até pseudohipertrofia de panturrilha. Eles começam a desenvolver distúrbios, especialmente no pé. O pé fica para baixo, o que a gente chama de pé equino, que também dificulta a marcha. Gradualmente a musculatura deles vai enfraquecendo, vai ficando atrófica e eles vão tendo dificuldade mais e mais para andar, oscilando tanto para um lado para o outro, quanto para frente e para trás. Isso evolui por volta aí dos 12 anos para uma dificuldade tão grande que o paciente acaba indo para a cadeira de rodas. E também afeta, claro, a musculatura esquelética e a musculatura respiratória também. Então, isso também afeta a musculatura respiratória e evolui para insuficiência respiratória, infecção respiratória de repetição, o que culmina na morte dos pacientes, muitas vezes próximo aí dos 20 anos de idade. Sheila, você está aqui também para compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, fazer um alerta e dizer que é possível, apesar das dificuldades, né, manter essa rede de articulação e cuidar, né, do portador da doença. Como é que foi para você a descoberta? Você já sabia dessa possibilidade? Já esperava? Como é que você descobriu e vem tratando do seu filho? Foi inesperado, né? Nós descobrimos muito por acaso, né? Porque apesar de ser uma doença genética, ela não necessariamente ela é herdada de pai para filho, como foi o nosso caso. No caso do nosso filho, foi um acidente genético nele, o que acontece também. Então, pode acontecer em qualquer família. Se alguém pensa assim, não, na minha família não tem um caso de distrofia, eu nunca vou ter, engana-se. Pode sim acontecer, né? Então, nós descobrimos por acaso, e o que é muito importante ser falado é assim, é ter a chance de procurar, de achar, encontrar um especialista, né? Como o Dr. Marcos falou assim, existe hoje a dificuldade dos médicos se atentarem para as doenças raras e acabam encaminhando para diagnósticos e até tratamentos equivocados. Então, até a questão de, como o Dr. Marcos falou, sempre existia essa expectativa, para de andar aos 12, vem a falecer aos 20. Só que isso tem mudado, né? Os pacientes estão andando por mais tempo. Você hoje tem pacientes com 30 anos, né? Até com quase 40 anos. São pessoas que estão na cadeira de rodas, sim, com dificuldades respiratórias, cardíacas, mas com o aporte de tratamento, com medicamentos já existentes, é possível, sim, dar uma qualidade de vida, né? Mas tem que realmente achar o caminho certo, para não acabar caindo em caminhos que não vai oferecer isso ao paciente. Então, quanto mais tarde descoberto o diagnóstico, sim, o tratamento adequado, pior vai ser, mais muito progressiva essa doença. E aí, como que a gente, já falamos, né? Não temos ainda um centro especializado, existe uma portaria nacional, esse tema das doenças raras precisa também estar na pauta da saúde como um todo, mas para os especialistas, em termos de formação, de orientação, simpósios, orientações, Marcos, como é que isso vem sendo fomentado? Para que eles identifiquem e tomem logo as providências. Bom, essa é a primeira dificuldade, é informar o profissional de saúde da existência das doenças raras. Não tem sido fácil, tem sido uma luta que muitas instituições, inclusive a Escola Baiana de Medicina, da qual eu faço parte, tem dado um apoio muito grande na mídia, as associações de pais e amigos de doenças raras
também tem tentado muito arduamente divulgar, mas entenda que são inúmeras doenças diferentes que ao total acometem muitos brasileiros, estima-se entre 6 a 8 milhões de brasileiros com uma doença rara, desde a mais leve até a mais grave. Então seria um quantitativo muito grande, mas cada doença em si representa uma pequena parte, 1 para 3 mil, 1 para 20 mil. Então isso significa que é muito, muito, muito difícil educar o profissional da área de saúde a identificar essa doença. Não é uma tarefa simples. Nós falamos de acidente genético, né? A Sheila falou, não é necessariamente hereditário, não tinha nenhum caso até então na família e aconteceu com o seu filho. Esse acidente, esse problema acontece ali exatamente na hora da concepção. Claro que aí o geneticista vai ter mais propriedade para tratar disso, mas é ali naquele momento, foi algum fator? Às vezes as pessoas dizem, porque a mãe fumava, o pai fumava, não tinha uma qualidade de vida, a gravidez foi de risco, ela ficou muito estressada. Tudo isso interfere, não tem nada a ver. Qual vai ser a causa? Tem duas formas de um indivíduo nascer com a doença genética. A primeira delas é herdando dos pais. E a segunda é, como Sheila falou, é um acidente genético, que a gente chama de mutação. Mesmo em uma família que não tem nenhuma doença, pode ocorrer na hora da junção dos genes do pai e da mãe, pode ocorrer uma alteração genética nesses cromossomos chamada mutação e que o indivíduo virá a nascer com uma doença que nunca foi diagnosticada na própria família. É como o nanismo. O nanismo é o melhor exemplo. O nanismo, que também é uma doença rara, o nanismo é mais frequente das doenças raras, por sinal, mas o nanismo, ele, na maioria das vezes, o primeiro anão da família não tem nenhum precedente de outros casos na família. Ele foi passando. Ele foi o primeiro, é a mutação, chamada mutação de novo. Alguns exames simples de sangue podem dar um grau muito grande de suspeita diagnóstica ou até fechar o diagnóstico clínico. No caso, o paciente que tem esses sintomas deverá fazer exames de enzimas musculares, que são a CPK, a LDH, TGO e TGP. Isso dá uma ideia muito forte e até, às vezes, fecha o diagnóstico clínico. Porém, como existem vários tipos de distrofia, é importante que se faça o exame molecular, que é feito no DNA do indivíduo para identificar a mutação. Identificada essa mutação, confirma-se que é a distrofia de Duchenne. Esse exame ainda não é feito pelo SUS. O SUS oferece esses exames todos? Como é que funciona isso? Esses exames simples, os de enzimas, são todos oferecidos pela rede básica de saúde, são exames corriqueiros. O exame para identificar a mutação no DNA do indivíduo, realmente, ele é oferecido através dos centros que atendem. Hoje você pode fazer, no caso de Duchenne, no Hospital das Clínicas, é um centro que faz, aqui na Bahia, na UFBA, é um centro que faz esse exame sem custo para o paciente. Sheila, quer complementar? Qual a maior dificuldade, qual foi ou tem sido ainda a sua maior dificuldade lidando no seu dia a dia com essa doença? Olha, hoje eu posso dizer assim, que não há tantas dificuldades, né? Quando você realmente toma posse da informação, sim, o importante é se informar por fontes seguras, né? Procurar realmente médicos que possam lhe dar um suporte, um apoio. Hoje a gente está tentando formar essa rede, né, de pais e profissionais. Eu até vou dar um exemplo bem recente. Meu filho teve uma queda, né, um problema no pé recente, e assim, eu procurei Dr. Marcos, porque eu sei que é um ortopedista, não é um médico que acompanha ele regularmente, ele é acompanhado por uma neurologista, mas ele conhece a doença, porque é muito difícil você chegar, às vezes, numa emergência e encontrar médicos que não saibam o que é distrofia. E há um grande perigo, foi até importante falar sobre isso, e o paciente com distrofia muscular, ele tem sérias restrições medicamentosas, principalmente relacionadas à anestesia. E hoje existem muitos óbitos em pacientes com distrofia que vão para a emergência e usam determinados medicamentos, principalmente anestésicos, que podem ser fatais. Então, é muito importante a gente ter médicos que a gente possa ligar para um atendimento de emergência e a própria família ter esse conhecimento, né? O que é que pode, o que é que não pode dar doença. Eu acho que o grupo de apoio, né, com a Associação de Doenças Raras, junto com os pais de distrofia muscular, podem dar esse apoio, né, às famílias para que tenham a informação. E leve exatamente, conduza para o local certo. Agora, a doença, falando nisso, ela é grave e ela pode chegar até óbito, né? Ela vai progredindo. Quais são os fatores que levam para você controlar? Claro, é a questão da medicação. E também para que ela avance e o paciente chegue até o óbito.
Eu acho que a Sheila resumiu aqui boa parte das coisas. Quando a doença não tem ainda, e em breve, com certeza, estará no mercado alguns tratamentos para a doença do Duchenne, a base dela, mas como ela ainda não tem tratamento de base, a primeira medida terapêutica, eu acho, que a Sheila falou muito bem, é a informação. Então é importante que os pais de um portador dessa doença procurem informação junto às associações e aos médicos e profissionais que contenham isso. Depois é importante também que o tratamento das situações paralelas que vão acontecendo, como infecções respiratórias, como insuficiência respiratória, diminuição da capacidade vital, diminuição da marcha, e a reabilitação, que é extremamente importante, não só respiratória, como motora também, hidroterapia. É importante que isso se faça, porque eu comentava com a Sheila que à medida que essas terapêuticas que estão ao lado, que são paralelas à terapêutica principal, que hoje basicamente só existe o corticoide que dá esse suporte ao paciente, mas essas medidas paralelas, essas medicações e tratamentos paralelos, elas têm conferido uma mudança na história natural da doença e têm produzido uma melhora dessa doença e uma perspectiva de melhor qualidade de vida e até um pouco mais de longevidade para esses pacientes. Então a questão é buscar, persistir, não se acomodar. Ainda são poucos os tratamentos oferecidos, as medicações ainda são caras, né, oferecidas. As pessoas podem obter através desse plano de doenças, de medicações de alto custo, recebem também ou às vezes não encontram? Como é que funciona? Na verdade, os medicamentos hoje disponíveis, como o Dr. Marcos falou, o corticoide, por exemplo, não é um medicamento tão caro. É simples, você encontra em qualquer farmácia e hoje o protocolo principal de tratamento para distrofia é o corticoide, que muitas pessoas até têm medo, né, quando pensam em corticoide, que é um remédio ruim. Isso. Eu costumo dizer, eu amo corticoide. Porque para a distrofia, para este salva caso... meu filho atualmente, né? Existem outros medicamentos que ele toma para proteger a musculatura cardíaca, que é muito importante, e é como prevenção. Quanto mais cedo começar, melhor, mas para ser usado tem que ser realmente com o suporte médico. E importante também, o paciente com distrofia muscular, ele, como o Dr. Marcos falou, tende a ter complicações respiratórias. E é possível, sim, adquirir, através do governo, com a Secretaria de Saúde, os aparelhos que são específicos para favorecer, né, dar uma qualidade melhor ao sistema respiratório do paciente, e de forma gratuita, né? Agora nós estamos falando aqui sobre essa questão da distrofia, essa questão muscular, e recentemente tivemos aí casos de complicações do Zika vírus, a Guillain-Barré. Ela potencializa, no caso, quem já tem esse tipo de problema, doutor Marcos? Ficamos, né, preocupados. Naquela época tivemos um óbito aqui no estado, inclusive por complicações da Guillain-Barré. Como é que isso, uma coisa está associada à outra, não tem nada a ver? Tem sim. Logicamente que o paciente com distrofia do Duchenne já é um paciente com musculatura enfraquecida, especialmente a musculatura respiratória e cardiovascular. Ele já é um paciente que pode ser considerado um paciente debilitado do ponto de vista imunológico, e uma doença grave como é a Zika vírus, a dengue também, ou a chikungunya, essas 3 doenças podem sim agravar muito o caso do paciente, e se ele já tiver uma potencial dificuldade respiratória, lamentavelmente coisas como a Guillain-Barré seguramente tem uma chance grande de levar o paciente à morte. Então, cuidado aí redobrado para esses pacientes que têm esse tipo de problema, para que, né, possam controlar mais essas outras infecções. 3328-7666, o ouvinte de Saúde no Ar hoje está recebendo essas informações para alguns, né, difíceis, novas até, por se tratar de uma doença rara, mas tem um ouvinte na linha, tem uma pergunta a fazer, 3328-7666, vamos ouvir. Olá, bom dia. Bom dia, paz e bem. É a Maria aí de Nazaré. Maria de Brotas. Eu gostaria de saber, doutor, bom dia. Eu tenho 2 filhos, ele tem 1,86 m com 14 anos. E está se queixando muito dessa dor no quadril, no calcanhar e debaixo do dedão dos pés. Todos 2 estão com esse... E não podem usar cortisona e corticoide por causa da rinite, sinusite, conjuntivite alérgica. Me oriente, por favor. É Dona Maria, né? E a sacola do colégio é pesadíssima. Obrigada, Maria. Claro que ela traz aí algumas questões relacionadas aí à ortopedia, não necessariamente à doença de hoje que estamos falando, que é a distrofia muscular de Duchenne, que é algo muito mais sério. Então, aí pode-se imaginar 2 problemas. O problema do crescimento rápido,
que leva ocasionalmente a dores osteoarticulares nos discos de crescimento dos ossos, na musculatura. Isso é comum nos pacientes na adolescência que crescem rápido. E também o problema de lesão por esforço repetitivo. Eu faço uma campanha todo ano, e fiz esse ano, quanto às mochilas escolares, que isso também influencia. Então, só para dizer rapidamente assim, graças a Deus não tem nada a ver com a doença que nós estamos falando, que é a distrofia do Duchenne, mas que ela deve sim procurar um profissional, que não há necessidade de usar corticoide nesses casos. Ainda falando sobre o tratamento para a doença de Duchenne, o que é mais importante alertar a população? Claro que é uma doença genética, acomete poucas pessoas, não sei se a gente tem os dados aqui no Brasil e também na Bahia, e como é que essas pessoas estão sendo acompanhadas, agrupadas e orientadas para que tenham o tratamento certo? O que nós, até com a formação desse grupo, né, de familiares e amigos com a Associação de Doenças Raras, o que a gente quer é descobrir onde estão esses pacientes, porque eles existem. Nós só não sabemos onde eles estão, porque o que diz a probabilidade, a estatística, é que a distrofia muscular de Duchenne, ela comete uma pessoa a cada 3.500 nascimentos. Então, se você pensar na população de Salvador, do Brasil, enfim, da Bahia, você vai ter muitos casos que, infelizmente, não são diagnosticados corretamente. A gente tem um problema de subnotificação. A pessoa pode até ter a doença, e não sabe. Ter a distrofia e não sabe. E aí, para fazer esse mapeamento, seria importante, até porque isso vai determinar as ações, né? Sim. As políticas voltadas para esse grupo. Agora, no caso do Duchenne, vocês falaram que não. Quem tem a distrofia de Duchenne vai saber, né? Tardiamente, seguramente vai saber. Mas eu gostaria de dizer que 2 profissionais são extremamente importantes no diagnóstico e que a gente deve centrar. Tá. O primeiro é o pediatra, porque o pediatra sempre pede exames de rotina às crianças, e a inclusão na rotina de exames de enzimas poderá trazer o diagnóstico precoce. E o segundo é o ortopedista, que tradicionalmente sempre foi o médico que se procurou para diagnóstico de doenças musculares, como é o caso da doença de Duchenne. E que os ortopedistas devem sim ser alertados sempre, e que as residências de ortopedia, as faculdades de medicina preparem esse profissional, porque muitas vezes é o primeiro profissional que o paciente procura por um problema no pé, por um problema na marcha, por uma dificuldade de andar, por um cansaço. Então, esses 2 profissionais são alvos do diagnóstico precoce na doença de Duchenne. Então, observou alguma mudança, alguma alteração, levou para o profissional, mas não teve uma resposta adequada, o problema persiste, esse pai, essa mãe, esse responsável deve insistir até chegar ao profissional adequado, né? Quando essa rede for criada, e aqui depois no programa podemos indicar também onde, através da associação que a Márcia coordena, a Márcia Oliveira, que é presidente da Associação Baiana dos Amigos de Portadores de Doenças Raras, você pode obter outras informações também. A Marise, lá de Vera Cruz, tem uma pergunta a fazer. Marise, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Ô, doutor, eu tenho um neto de 3 anos. Então, desde pequeno, ele tem um tamanho normal. Desde pequeno que ele sente uma dor no joelho. Mas só que ele corre muito. O senhor sabe que como é essa idade, né? Quando é de noite, ele não dorme. A mãe já levou para o ortopedista. Mas também ainda não pegou o resultado. E essa é a perna direita. E ela está um pouco curvando para dentro. Eu gostaria de saber o que é que deve fazer com esse menino. Ok, ficou clara a pergunta da Marisa, Tomar. Ficou, só que é difícil a gente dizer assim exatamente dar um diagnóstico pelo ar. Mas, na verdade, se a perna está entortando, né, para dentro, como ela diz, isso é uma coisa relativamente comum em crianças dessa idade. A partir dos 3 anos se desenvolve uma deformidade chamada joelho valgo, onde o joelho realmente ele encurva um pouquinho para dentro e separa os tornozelos. E terá a capacidade de orientá-la, não tem nenhuma gravidade. Por ser uma doença rara, distrofia rara e genética, ela vai ser passada, né? Ou pode aparecer. Mas existe prevenção? Não prevenção para a doença, mas a prevenção para que ela se agrave. O que seria a melhor orientação nesse sentido? Você fala prevenção para que as famílias que sejam portadoras possam desenvolver, dar uma melhor qualidade de vida. Porque, como falamos, né, não tem como prevenir porque ela pode aparecer, né? Certo. Veja bem, na verdade, como a gente abordou aqui, os sintomas eles têm tratamento, embora não tenha cura da doença. Então, é importante sim que esses pacientes se mantenham em acompanhamento
para que esses sintomas não evoluam tão rapidamente. Porque o que a gente pensa são em duas coisas. Primeiro, atrasar a evolução da doença. E a segunda coisa, também oferecer qualidade de vida a essas crianças portadoras da doença. Eu não sei se a Sheila quer complementar alguma coisa. Eu penso que, como prevenção, a fisioterapia de um modo geral, né, seja a hidroterapia ou fisioterapia motora, é o grande aliado, né, como prevenção para o avanço dos sintomas, que eles naturalmente vão surgir, mas você pode retardar com fisioterapia, com medicamentos adequados, poupando o paciente. É um paciente que não pode ter fadiga muscular. Então, não adianta querer que ele ande muito. Meu filho, ele anda, mas assim, nós temos cadeira de rodas, porque se eu vou ao shopping, ele vai com a cadeira dele. Porque ele vai andar muito, então vamos poupá-lo. Então, a palavra poupar para o paciente com distrofia é muito importante. Mesmo ele andando, ele tem que poupar a musculatura dele. Os aspectos cognitivos ficam preservados, ele estuda, tem uma vida, enfim. Como é que isso funciona para quem tem? Existe uma estatística também que já mostra que de 30% a 40% dos pacientes com distrofia podem apresentar problemas cognitivos que variam, desde algo semelhante ao autismo até problemas de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem, como dislexia, descalculia, está também ligado à doença de distrofia. A gente quer agradecer, primeiro aí, a Associação, né, Baiana de Amigos de Doenças Raras, a Márcia Oliveira, deixando o telefone aqui, que é o 3256-1371, 3256-1371, para quem quer obter outras informações, não só sobre distrofia muscular de Duchenne, mas outras doenças. E agradecer também a Sheila, que esteve aqui com a gente, Sheila Vasconcelos, mãe de um portador dessa doença, pela sua presença. Obrigado, suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade